Especialistas médicos previram que, aos 80 anos, ela estaria confinada a uma cadeira de rodas. Eles afirmavam que a artrite implacável, o envelhecimento natural do corpo e o desgaste geral das articulações inevitavelmente cobrariam seu preço. No entanto, contrariando todas as previsões, aos 93 anos, ela caminha 8 quilômetros diariamente e dança alegremente com seus bisnetos. Aos 79 anos, ela procurou o consultório médico, sentindo uma leve claudicação e uma dor surda em ambos os joelhos. A princípio, parecia insignificante, apenas uma pequena rigidez após o trabalho ativo no jardim. Mas, após uma série de exames minuciosos e um longo silêncio, o médico, inclinando-se, proferiu palavras que ficaram gravadas em sua memória. Suas articulações estão se deteriorando muito mais rápido do que esperávamos. Se essa tendência continuar, aos 80 anos, você provavelmente precisará de uma cadeira de rodas. A princípio, ela apenas riu, considerando aquilo um exagero. No entanto, naquela noite, sentada na beira da cama e olhando para seus sapatos, ela percebeu que não conseguia calçá-los. A razão não era uma incapacidade física de se curvar, mas a percepção de algo muito mais profundo do que qualquer diagnóstico médico. Atingiu a ideia de que sua independência, toda a vida que ela havia construído meticulosamente passo a passo, poderia ser tirada. Não instantaneamente, não da noite para o dia, mas silenciosamente, gradualmente, devido à inação. Foi naquela noite que ela fez uma promessa firme a si mesma. Ela não aceitaria aquele desfecho. Ela ainda não sabia exatamente como conseguiria. Mas uma coisa estava clara. Se seu corpo era capaz de se deteriorar, então, sem dúvida, ele também possuía o potencial de se restaurar. E foi a partir desse momento que as mudanças radicais em sua vida começaram. Na manhã seguinte, em vez de se revirar na cama e gemer de dor nos joelhos, ela fez algo incomum. Levantou-se, foi até o espelho e disse em voz alta: "Ainda não terminamos." Isso não era uma negação da realidade, mas uma firme decisão de agir. Ela mergulhou no estudo de todo o material disponível sobre o envelhecimento das articulações, perda de massa muscular, processos inflamatórios e circulação sanguínea. E o que ela conseguiu descobrir foi verdadeiramente chocante. Os fatores que privam as pessoas de mobilidade após os 60 anos nem sempre são óbvios. Às vezes, a causa do declínio não é uma queda momentânea, mas décadas de hábitos minúsculos que, imperceptivelmente, enfraquecem o organismo. Por exemplo, pular o café da manhã com proteínas, sentar-se por tempo excessivo, ingestão insuficiente de água, e a crença profundamente enraizada de que a dor é apenas uma parte inerente do envelhecimento. Ela começou a questionar cada uma dessas convicções. Foi então que ela começou a implementar mudanças, mas elas não foram grandiosas. Ela não se matriculou em uma academia nem começou a correr maratonas. Seu caminho começou com a substituição das torradas com geleia por 2 ovos mexidos e um prato de mirtilos. Ela bebia um copo cheio de água antes de tocar no café. A cada 30 minutos, ela se levantava, mesmo que isso significasse apenas andar no lugar durante os intervalos comerciais. Ela alongava as panturrilhas enquanto escovava os dentes. Eram mudanças minúsculas, mas repetidas diariamente. Em apenas uma semana, ela sentiu os primeiros resultados. A névoa mentale se dissipou. Suas articulações não se curaram magicamente, mas pareciam menos irritadas. Em um mês, ela conseguia andar mais longe sem dor. E em 3 meses, ela notou algo surpreendente. Os pensamentos sobre os joelhos pararam de incomodá-la. Agora, ela pensava em sua próxima caminhada, no próximo canteiro no jardim, na próxima aventura. E eis o que ninguém lhe dirá: o corpo, mesmo aos 80 ou 90 anos, espera pacientemente que lhe seja demonstrado o devido respeito. Ele não precisa de juventude. Ele precisa de nutrientes, movimento, descanso adequado e uma atitude que diga: vamos tentar de novo. Se você está se perguntando se é tarde demais para você, permita que ela afirme: no exato momento em que uma pessoa começa a acreditar na possibilidade de mudança, o processo de cura é iniciado. Você não precisa correr maratonas. Você só precisa se mover com um propósito, se alimentar com intenção e parar de ver a dor como uma norma inevitável. Sua mobilidade futura não está gravada em pedra e pode ser ajustada. Ela não acordou uma manhã e de repente começou a andar 8 quilômetros. Isso aconteceu gradualmente, centímetro por centímetro, respiração por respiração, hábito por hábito. E tudo começou com a forma como ela abordava suas manhãs. A primeira mudança foi que ela parou de permitir que as notícias ditassem seu humor. Em vez de pegar o controle remoto ou o telefone, ela pegava água. Não café,
Não suco de laranja, apenas água. Em temperatura ambiente, 300 mililitros. Por quê? Porque durante a noite o corpo humano fica ligeiramente desidratado, especialmente após os 60 anos. E o sangue espesso é o pior inimigo de uma boa circulação. Depois, veio o café da manhã. Antes, ela achava que torradas com geleia ou um prato de cereal eram fáceis e simples. No entanto, descobriu-se que esses alimentos contribuíam para a inflamação, picos de açúcar no sangue e rigidez nas articulações. Por isso, ela o substituiu. Agora, ela come ovos, cozidos, fritos, não importa. Combinados com folhas verdes, frutas vermelhas e um pouco de azeite de oliva. Não é uma moda, é apenas combustível eficaz para o corpo. Depois do café da manhã, ela se move. E não se trata de um treino completo. Ela começa andando pelo corredor de um lado para o outro, balançando os braços, girando os tornozelos. Se sente rigidez, alonga as panturrilhas na parede. Gira suavement ta ceinture. Nada de especial, apenas despertando as partes do corpo que podem ter adormecido durante a noite. Eis o que ninguém lhe dirá: aos 80 ou 90 anos, o corpo humano não é frágil. Ele é adaptável. Dê-lhe sinais constantes, e ele o surpreenderá. No meio da manhã, ela tenta sair. Ela não espera pelo clima perfeito. Se está frio, veste um casaco. Se está quente, caminha na sombra. Mesmo que sejam apenas 10 minutos, ela move seu corpo ao ar livre. Não para se exercitar, mas para sentir sua dignidade, para se conectar com o mundo, para melhorar o fluxo sanguíneo. Antes, ela pensava que 8 quilômetros por dia era uma tarefa impossível. Mas ela não começou com essa distância. Ela começou com meio quarteirão. Ela contava os postes de luz. Ela celebrava cada passo como uma vitória, porque era isso que era. E a comida, ela mantém a simplicidade. O almoço geralmente consiste em proteína, como salmão, frango ou lentilha, combinada com vegetais e azeite de oliva. Ela evita tudo que vem em embalagens barulhentas ou que exige aquecimento. Alimentos processados podem economizar tempo agora, mas com o tempo, eles roubam sutilmente a vitalidade. À tarde, ela descansa, mas não no sofá por horas. Ela lê. Ela se alonga. Ela bebe chá. E antes do jantar, ela se move novamente. Apenas uma caminhada. Mais alguns passos. O suficiente para o sangue circular e as articulações não ficarem rígidas. O jantar é cedo, sempre antes das 18 horas. Por quê? Porque o corpo precisa de tempo para digerir a comida antes de dormir. E a digestão ativa não contribui para um sono profundo. Um jantar pesado tarde da noite não só perturba o descanso, mas também aumenta a inflamação e o risco de derrame durante a noite. Ela aprendeu isso da maneira mais difícil. Nunca mais. As noites são tranquilas. Ela se alonga. Ela respira. Ela nota 3 coisas pelas quais é grata. Mesmo que seja apenas hoje meus joelhos não doeram ou eu respirei ar fresco. E eis o que é importante. Ela parou de dizer a si mesma que era velha demais para qualquer coisa. Essa frase é veneno. Ela substituiu por outra: vamos ver o que acontece. Porque cada vez que ela dizia, vamos ver o que acontece, ela dava ao seu corpo permissão para provar que ela estava errada. Agora ela caminha 8 quilômetros diariamente. Não para bater um recorde, mas porque pode. Porque ela lutou por isso. Porque ela perseverou quando era desconfortável. E agora, caminhar não é apenas um exercício, é liberdade. E a liberdade é conquistada uma escolha de cada vez. As pessoas frequentemente lhe perguntam: o que você começou a fazer para se manter tão forte aos 93 anos? Mas ela lhes responde que a verdadeira pergunta deveria ser: o que eu parei de fazer? Porque, às vezes, a chave para a cura não está em adicionar algo novo, mas em eliminar o que está silenciosamente destruindo a pessoa. A primeira coisa que ela abandonou foi ficar sentada por mais de 30 minutos. Antes, ela se jogava na poltrona depois do almoço e não se mexia por horas. Ela pensava que estava apenas descansando, mas na verdade estava permitindo que sua circulação diminuísse, seus músculos ficassem tensos e sua energia se esvaísse sem luta. Agora, ela trata a imobilidade como açúcar. Um pouco não faz mal, mas muito tira tudo. Ela coloca um cronômetro no telefone. A cada 30 minutos, ela se levanta, se alonga ou anda pela sala. Mesmo que sejam apenas 60 segundos, faz diferença. A pessoa não precisa de academia para proteger sua mobilidade. Precisa de movimento, e precisa com frequência.
A segunda coisa que ela abandonou foi sutil, mas mudou sua vida. Ela parou de se alimentar como uma pessoa de 40 anos. Por décadas, ela acreditava que comia corretamente: iogurte desnatado, torrada integral, banana. Mas ela não entendia que esses alimentos elevavam o açúcar no sangue e causavam inflamação. A mesma inflamação que enrijecia seus joelhos e embaçava sua mente. Agora, ela come como alguém que respeita sua idade, com proteína, gorduras saudáveis e carboidratos de digestão lenta que realmente promovem a recuperação, não a inflamação. O café da manhã agora não é sobre sabor, mas sobre desempenho. E a terceira, isso pode surpreendê-lo. Ela parou de aceitar a dor como normal. Antes, ela acreditava que dores nas articulações, sono ruim e confusão mental eram apenas parte do envelhecimento. E assim que uma pessoa acredita nisso, ela para de tentar mudar qualquer coisa. Somente essa crença a envelhecerá mais rápido do que o tempo. Por isso, ela mudou sua atitude em relação à dor. Ela começou a vê-la como informação, não como punição. Se seus joelhos doíam depois de uma caminhada, ela aplicava gelo, os elevava e os alongava. Se seu sono era perturbado, ela analisava o que havia comido, como havia se movido, quando havia descansado. Ela se tornou curiosa em vez de derrotada. E lentamente essa curiosidade se transformou em clareza. Essa clareza se tornou constância. E a constância, é aí que reside a verdadeira magia. Aqui está a verdade que a maioria das pessoas nunca ouve: você não está quebrado. Você apenas saiu do ritmo. Assim que ela parou de sentar por muito tempo, parou de comer como comia antes e parou de acreditar que a dor era seu estado permanente, ela se sentiu décadas mais jovem. E não, as mudanças não aconteceram instantaneamente. Houve manhãs em que ela não queria se mover. Noites em que sentia falta de seus antigos lanches. Dias em que duvidava se valia a pena. Mas cada vez que ela dava um passo, bebia um copo de água, recusava um lanche doce ou escolhia ficar de pé quando poderia sentar, ela reescrevia a história que os médicos lhe contaram anos atrás. Afinal, ela deveria estar em uma cadeira de rodas a essa altura. Mas ela caminha 8 quilômetros por dia, e ainda tem planos de dançar no casamento de sua bisneta na próxima primavera. Isso não é sorte. É o resultado de escolhas conscientes. E cada escolha que uma pessoa faz hoje, amanhã, esta semana, ou rouba sua força ou a acumula. A decisão é dela. Quando as pessoas ouvem: tenho 93 anos e ainda caminho 8 quilômetros por dia, a primeira coisa que perguntam é: quais suplementos você toma? Mas a verdade é, não se trata de uma pílula. Trata-se do prato. Cada refeição que ela consome é uma escolha. Não apenas para energia, mas para clareza mental, mobilidade e paz de espírito. Então, permita que ela detalhe exatamente o que ela come em um dia comum e, mais importante, por que ela come. O café da manhã é um começo energético anti-inflamatório. Antes, ela comia cereal ou torrada, algo leve, rápido, doce. Mas ela não sabia que esses carboidratos doces elevavam o açúcar no sangue, causavam inflamação e faziam suas articulações doerem no meio da manhã. Agora, ela começa com 2 ovos, às vezes fritos, às vezes cozidos. Eles são ricos em proteína e colina, que apoia a memória. Ela adiciona um pequeno punhado de espinafre ou couve refogados, regados com azeite de oliva. Essa gordura saudável não é apenas saborosa, ela lubrifica suas articulações e apoia seu cérebro. E ela sempre inclui um pequeno prato de frutas vermelhas, mirtilos ou amoras, se conseguir. Elas são ricas em antioxidantes que combatem os radicais livres e protegem as células cerebrais. Nada de suco, nada de açúcar, apenas comida pura e nutritiva. Ela acompanha isso com água morna com uma fatia de limão. Isso desperta sua digestão e hidrata o corpo por dentro. O almoço é suporte para a circulação e as articulações no prato do meio-dia. Ela busca o equilíbrio. Uma porção de salmão selvagem ou frango grelhado do tamanho da palma da mão. A proteína ajuda a preservar os músculos, que são a verdadeira fonte da juventude. Ela combina isso com uma salada grande, folhas mistas, beterraba, pepino, abacate, temperados com azeite de oliva extra virgem, limão e uma pitada de cúrcuma. Ela frequentemente adiciona quinoa ou lentilha para fibra e energia estável. Nada de pão branco, nada de queijo processado e, certamente, nada de frios. Esses alimentos não são apenas anti-inflamatórios, são anti-cadeira de rodas. Eles mantêm seus músculos fortes, suas artérias limpas e suas articulações sem rigidez. O lanche da tarde é combustível, não preenchimento.
A antiga ela pegaria biscoitos ou uma barra de cereal saudável cheia de açúcares e óleos escondidos. A nova ela é um pequeno punhado de nozes ou amêndoas, talvez uma maçã fatiada com um pouco de canela. Às vezes, algumas fatias de pepino e homus. Comida de verdade. Nada de especial. A pessoa não precisa de um lanche chamativo. Precisa de um que combata a inflamação e nutra seu fluxo sanguíneo. O jantar é leve, cedo e fácil de digerir. Ela janta antes das 18 horas. Só essa mudança melhorou seu sono, clareou sua mente e ajudou suas pernas a se sentirem menos inchadas pela manhã. O jantar é frequentemente uma sopa de legumes com lentilha, batata doce, cenoura e alho. Ou um refogado com brócolis, pak choi, tofu e gengibre. Se ela quer algo simples, ela prepara um ovo cozido com legumes assados. Nenhuma sobremesa, apenas chá de ervas e gratidão. Porque o corpo de uma pessoa tenta se curar à noite, e uma refeição pesada atrapalha essa recuperação. Um jantar cedo permite que seu cérebro faça o que deve fazer enquanto ela dorme: reiniciar, reparar e reconstruir. Hidratação ao longo do dia. Ela procura beber no mínimo 6 a 8 copos de água. Ela bebe entre as refeições, não durante. Ela adiciona limão ou hortelã para tornar mais interessante. E ela segue uma regra simples: para cada xícara de café ou chá, ela bebe um copo cheio de água, porque a desidratação é a maneira mais rápida de se sentir mais velho do que realmente se é. Suplementos, claro, estão presentes, mas não são os protagonistas. Ela toma cúrcuma para reduzir a inflamação, magnésio para dormir e vitamina D para a saúde óssea. Mas ela não depende deles. Eles são os backing vocals. A comida é a estrela principal. Eis o que ela quer que você ouça: você não precisa comer como um coelho. Você não precisa se tornar vegano. Você não precisa de shakes de proteína, pós ou pílulas. Você só precisa de comida que te ame de volta. Se depois de comer você se sente cansado, inchado ou com a mente nublada, não é para você. Se te deixa com energia, leve e claro, é remédio. Porque a comida é o seu caminho mais rápido para a dor ou o seu caminho mais poderoso para a liberdade. E aos 93 anos, ela não tem tempo para a comida que rouba seus passos. Antes de começar a caminhar 8 quilômetros por dia, ela tinha dificuldade em descer escadas sem se segurar no corrimão. Suas pernas não pareciam mais suas. Estavam rígidas, lentas, pesadas. Ela acordava de manhã e sentava na beira da cama, esperando que seus joelhos concordassem, esperando que seu corpo concordasse em começar o dia. Até que uma manhã ela se perguntou: e se eu parar de esperar? Foi então que ela criou o que agora chama de seu ritual de movimento de 7 minutos. Não é sofisticado. Não inclui tapete de yoga, faixas de resistência ou equipamentos. Mas mudou suas pernas, seu equilíbrio e sua vida. Começa no momento em que ela sai da cama. Ela faz 10 respirações profundas, em pé. Não para flexibilidade, mas para foco. Porque quando uma pessoa respira profundamente, ela diz ao seu sistema nervoso: estamos seguros. Estamos nos movendo. Vamos lá. Então ela começa sua marcha. Ela levanta um joelho, depois o outro, lentamente, com intenção. Ela faz isso por cerca de 60 segundos. E ela não se importa com quão bobo isso pareça. Esse movimento desperta os flexores do quadril, fortalece o abdômen inferior e melhora a circulação em toda a parte inferior do corpo. Em seguida, ela se segura na parte de trás de uma cadeira e faz elevações lentas na ponta dos pés. Para cima, pausa. Para baixo. Para cima, pausa. Para baixo. Antes, ela pensava que as panturrilhas não importavam, mas elas são suas bombas circulatórias. Se uma pessoa quer que o sangue retorne ao coração, se ela quer que a energia chegue ao seu cérebro, suas panturrilhas precisam fazer seu trabalho. Então ela faz a caminhada calcanhar-ponta. Exatamente isso. Como se estivesse andando na corda bamba em seu corredor, um pé na frente do outro, lentamente, com cuidado. Isso fortalece seus músculos estabilizadores e melhora seu equilíbrio mais do que qualquer esteira sofisticada. Em seguida, ela se senta e faz extensões de perna sentada. Levanta a perna direita, segura por 3 segundos, abaixa, troca de lado. Isso ajuda a fortalecer as articulações e apoiar os joelhos, especialmente se as escadas são seu inimigo. E, finalmente, ela termina com círculos de tornozelo, 10 em cada direção. Por quê? Porque a mobilidade do tornozelo é uma das primeiras coisas que as pessoas perdem com a idade, e um dos maiores fatores que contribuem para quedas. Não acredita?
Tente andar com o tornozelo rígido e veja como isso desequilibra todo o seu corpo. Agora, eis o que é importante. Ela faz isso todas as manhãs, sem exceção. Mesmo nos feriados, mesmo quando não tem vontade. 7 minutos, sem desculpas. Porque no caminho ela percebeu algo. O corpo recompensa a consistência, não a intensidade. A pessoa não precisa suar baldes ou levantar pesos para manter as pernas fortes. Precisa lembrar diariamente ao seu corpo que o movimento importa. Algumas semanas depois de começar isso, ela notou mudanças. Seus passos ficaram mais leves. Seus joelhos rangiam menos. Ela conseguia se levantar de uma cadeira sem apoio. Ela conseguia carregar uma sacola de compras sem prender a respiração. Suas pernas voltaram à vida. E não porque ela treinava como uma atleta, mas porque ela tratava seu corpo como algo que vale a pena cuidar. Existem 2 tipos de envelhecimento, passivo e ativo. O envelhecimento passivo ocorre quando a pessoa senta, encolhe e desiste. O envelhecimento ativo ocorre quando ela se levanta, se alonga e se fortalece, mesmo de maneiras pequenas e modestas. Ela escolheu a segunda opção, e é por isso que ela não está em uma cadeira de rodas hoje. Então, se você está lendo isso e pensando, não tenho energia, permita que ela diga gentilmente, você não espera ter energia para se mover. Você se move para criar energia. 7 minutos todas as manhãs, aconteça o que acontecer. É assim que você recupera suas pernas. É assim que você entra no seu futuro. Não com medo, mas com força. Houve um tempo em que ela acreditava que a vida depois dos 80 significava definhar. Definhar sonhos, definhar forças, definhar o círculo de pessoas que a chamavam pelo nome. Ela não acredita mais nisso. Ela acredita que o envelhecimento é a maior história de superação que nunca foi contada. Porque quando lhe disseram que aos 80 anos ela estaria em uma cadeira de rodas, ela não ouviu apenas um diagnóstico médico. Ela ouviu um desafio. E isso acendeu nela algo que ela nem sabia que ainda estava lá. Um fogo. Não para lutar contra a idade, mas para cooperar com ela. Para dar ao seu corpo a comida que ele realmente queria, e não a porcaria que os comerciais a faziam comer. Para se mover. Não para impressionar ninguém, mas para se sentir viva. Para acordar todos os dias e perguntar, o que mais eu posso fazer? Em vez de lamentar o que ela havia perdido. E cada manhã, quando ela coloca um pé na frente do outro, ela percebe algo poderoso. Ela evitou o declínio não porque teve sorte. Ela o reverteu porque parou de desistir. Eis o que ela agora sabe com absoluta certeza. A maioria das pessoas perde sua vitalidade e poder físico não tanto pelo fluxo implacável do tempo, mas sim porque param de usar ativamente suas capacidades. Não é a idade em si que tira a energia, mas sim a inatividade, a recusa em se mover e se desenvolver. Ela não precisava de joelhos perfeitamente funcionais para começar seu caminho. Ela precisava apenas de movimento. Não foram refeições impecavelmente elaboradas que se tornaram a chave para sua transformação, mas uma consistência inabalável na alimentação. Não há necessidade de tentar voltar a ter 40 anos. Basta acreditar sinceramente que mesmo 93 anos podem ser um período de verdadeiro florescimento, repleto de novas oportunidades e conquistas. Se alguém já sentiu que seus melhores anos ficaram para trás, o exemplo dela serve como prova irrefutável do contrário. Afinal, por todas as previsões médicas, ela estava destinada a apenas observar o fluxo da vida de uma cadeira de rodas, aceitando passivamente seu destino. Em vez disso, ela ultrapassa facilmente os pedestres nas calçadas, acena com alegria para seus numerosos netos e constrói com entusiasmo canteiros elevados, que causam inveja genuína em seus vizinhos. E o mais notável em tudo isso, ela sente que este é apenas o começo de sua nova fase. Seu caminho para uma vida plena continua, abrindo novos horizontes e confirmando que a verdadeira força e alegria de viver não têm limites de idade.